Mindset negativo, culpa e cobrança, o crítico. Quando o crítico interno se torna excessivamente rígido, até os momentos de descanso são interpretados como um erro. As pessoas trabalham, estudam e se empenham para alcançar os seus objetivos de vida e às vezes correm o risco de se privar de descanso pela alta cobrança, ou melhor, pela cobrança excessiva do crítico. Não descanse até cumprir a missão. O crítico interno grita, privando o realizador de descanso. Pela falta de descanso, o realizador passa a render cada vez menos, perdendo performance. Os menores resultados obtidos geram ainda mais culpa, o que torna o crítico ainda mais restritivo a pausas e intervalos de descanso. Quando o realizador não aguenta mais e para, logo vem a culpa. O crítico manda uma marretada na consciência. Você deveria estar descansando. Ou melhor, você não deveria estar descansando. Os seus concorrentes não estão descansando e fazem muito mais do que você. Desse jeito não vai dar certo nunca. Essa culpa pelo descanso gera ainda mais ansiedade, o que agrava o cansaço físico e mental pelo gasto de energia emocional inútil. O ritual do fim do dia do crítico apoiador. O crítico precisa ser positivamente condicionado para promover um alinhamento das três partes e permitir que o sonhador e realizador trabalhem com eficiência. Se, ao final de cada dia, o crítico executar a tríade da gentileza, as coisas vão tender a funcionar cada vez melhor. Portanto, ao final do dia, diga para si mesmo: parabéns! Independente do que você conseguiu realizar no dia, valorize as suas ações e avanços. 2. Calma. Melhore-se com gentileza. Perdoe-se pelos seus erros. Aprenda com eles e mantenha o foco na gratidão de poder usar os erros rumo aos acertos. 3. Evolua. Conecte-se com a alegria de buscar se superar continuamente e de reconhecer os seus avanços, saindo sempre da zona de conforto. O desafio consiste em manter o mindset apoiador do crítico, para que ele interprete as ações do realizador de forma positiva. Ninguém começa algo na vida acertando tudo, fazendo 100% como planejado. Ninguém nasce faixa preta. Se o crítico interno estiver bem condicionado para apoiar com paciência, gentileza e incentivo o realizador enquanto ele se melhora, começando da faixa branca, muitos erros, passando pela faixa azul, começa a acertar, chegando na faixa roxa, muitos acertos, alcançando a faixa marrom, quase sem erros, e chegando na preta, a superação da excelência. Quando o crítico interno tem um mindset de cobrança e não de apoio, a pessoa passa a ver somente os erros e os acertos são deixados de lado. Apesar da intenção positiva de não deixar-se estagnar na zona de conforto, esse comportamento acaba atuando como se em uma conta corrente só fossem computados os débitos e ignorados os créditos. Quando eu pergunto a um coach que tem um crítico com um mindset da cobrança negativo, como ele se sente quando cumpre 90% do planejado, a resposta geralmente é como se eu não tivesse estudado absolutamente nada.
Incrivelmente, os 10% que faltam pesam mais do que os 90% que foram realizados. Mesmo conseguindo fazer 9 vezes mais do que o que faltou, a pessoa ainda se sente insatisfeita. Pior ainda, quando o crítico tem um mindset tão negativo que mesmo quando o realizador consegue bater a meta e realizar até mais do que foi planejado, assim mesmo o crítico não valoriza as ações do realizador. Pela culpa criada nos dias em que a meta não foi batida. Pela culpa em relação aos insucessos do passado. Pelas comparações com as pessoas que supostamente conseguem produzir mais do que o seu resultado. Pela culpa causada pelo tempo que já se passou sem a realização do objetivo desejado. Por se sentir culpado por todas essas culpas e por desperdiçar ainda mais tempo e energia pelo desânimo com a procrastinação ou com a preguiça. O papel do crítico apoiador é de dar incentivo, orientar, valorizar as ações do realizador, ajudar o realizador para que ele aprenda com seus erros com gentileza, sem culpa excessiva, se perdoando pelas suas limitações e insucesso e ajudando a evoluir, deixando o passado no passado. Quando o crítico interno interpreta os erros e insucessos, o momento mágico do realizador sem gentileza, com culpa e auto-julgamento severo, com uma cobrança interna excessiva, a autoimagem do sonhador começa a se enfraquecer e a ficar diminuída. Quando a nossa autoimagem se enfraquece, como já abordamos anteriormente, perdemos a autoconfiança por não considerarmos por nos considerarmos incapazes e incompetentes para superar as nossas dificuldades e realizar os nossos objetivos e metas. O crítico é o chefe. Ninguém terá um sonhador forte e consistente sem um crítico apoiador. Todas as vezes em que o crítico julgar o realizador sem gentileza, interpretando as suas ações negativamente, o sonhador sofrerá com isso. Sempre que o sonhador sofrer qualquer dano pelo auto-julgamento do crítico, o realizador, de alguma forma, será prejudicado por isso. Portanto, é inútil tentar ajustar o realizador e o sonhador sem manter o crítico apoiador. Expectativas. Adoro ler os livros de George Bucay, como As Histórias que Me Ensinaram a Viver. Nele, li uma parábola sobre 5 mineiros que ficaram presos em uma mina por conta de um desabamento. Apenas um deles tinha relógio e eles fizeram um acordo que a cada meia hora ele teria de dizer aos demais que havia se passado os 30 minutos. Todos se deitaram no chão e ficaram imóveis para não gastar energia ou oxigênio. Desligaram suas lanternas e o dono do único relógio começou a pensar sobre falar a verdade sobre o horário ou começar a dizer que se passaram os 30 minutos quando, na verdade, já havia se passado 1 hora. Como ninguém tinha relógio, eles não tinham uma noção exata do tempo. E assim foi feito. A cada 1 hora, o mineiro, dono do relógio, avisava aos companheiros de mina que havia se passado 30 minutos. Horas depois, a equipe de resgate havia conseguido acessar o interior da mina e resgatar os mineiros, porém apenas 4 deles estavam vivos. O que morreu foi justamente o dono do relógio. Ele não suportou a expectativa de saber o horário correto
e quanto tempo havia passado, e de que muito em breve não haveria mais tempo para sobreviver, até aguardar o resgate chegar. Você pode fazer a experiência do peso da expectativa ao correr em uma esteira olhando para o relógio. O cansaço vai chegar antes dos minutos passarem de fato. Na obra A Maratona da Vida, William Douglas retrata bem o melhor momento de uma corrida, a hora em que você se distrai e curte o correr, sem se preocupar com o tempo, velocidade ou a distância que ainda falta para a linha de chegada. Quando você aprende a controlar as suas expectativas sobre os resultados dos seus desejos, a viagem fica mais leve e o tempo passa rápido. Frustrações pelas expectativas. Ajustando o crítico, o sonhador começa a ganhar força pela valorização, pelo crítico das ações do realizador. Quanto mais as ações são valorizadas, maior ficará a confiança do sonhador, e com isso as expectativas tenderão a subir. É natural esperar receber muito quando estamos pagando muito. Quanto mais nos dedicamos para realizar nossos objetivos, mais criamos a expectativa por resultados proporcionais aos nossos esforços. O problema ocorre quando criamos grandes expectativas pelo reconhecimento dos nossos esforços. Eu mereço. E não conseguimos obter os resultados na proporção ou no tempo esperados. Quando isso acontece, a frustração é evidente. É como se você fizesse vários depósitos na sua conta corrente por vários dias, durante muito tempo, e quando consultasse o extrato, aparece um saldo menor do que o esperado. Os pensamentos que surgem são: joguei o meu tempo, dinheiro e energia fora. Eu não sou tão bom quanto achava que era. Me esforcei tanto, fiz tanto o que podia e ainda assim não consegui. Sou incompetente, nunca vou conseguir fazer isso dar certo. Eu mereci o meu sucesso. Isso não deve ser para mim. É como se o tiro saísse pela culatra. Quanto maior a autovalorização do crítico interno e a autoimagem do sonhador, maior será o sentimento de frustração pelos erros e insucessos. Isso se agrava quando os erros são pequenos, por mais simples, e trazem consequências graves, ou, ainda, quando faltou muito pouco para o sucesso. As soluções para que seja evitada o auto-julgamento severo, a culpa e, consequentemente, o achatamento da autoimagem são duas. Primeira, é prestar atenção nas expectativas sobre o resultado e o tempo para o sucesso desejado. É manter o foco nas ações, no processo e não nos resultados. A segunda é ter paciência e lembrar de que tudo tem o seu tempo. Manter as expectativas controladas é um exercício de fé. É acalmar o coração e colocar a sua mão nas mãos do universo, ou de Deus, se essa for a sua fé. E aceitar que tudo na vida dá certo ou errado do jeito certo. No fim das contas, tudo se encaixa, tudo faz sentido. O segundo passo é fazer uso dos 5 recursos da imunidade emocional, que são excelentes para lidarmos com o sentimento de frustração, quando, de alguma forma, não conseguimos dominar as expectativas e somos dominados pela culpa. Fé. Tudo acontece no tempo certo. Se você acredita no tempo de Deus, manter a confiança para persistir e continuar na busca pela realização dos seus objetivos. Paciência. Ainda não deu certo. Aprenda com seus erros e persista.
paz interior. Os meus erros e insucessos não me definem. Calma e tranquilidade não é o fim do mundo. Autovalorização. Esse insucesso não invalida os meus esforços. Valorizo tudo o que fiz, o que aprendi e quem me transformei nessa batalha. Aprenderei com esse erro. Gentileza. Eu me perdoo, porque ninguém é perfeito e todo mundo erra. Eu não preciso ser perfeito e posso usar esse erro para que ele me faça ainda melhor. Padrão de altas expectativas. Você é inteligente, responsável, competente, perfeito e vai conseguir todo o sucesso do mundo. O mundo é dos vencedores. O segundo lugar é para os fracos. Você precisa ser sempre o melhor. Não me decepcione. Antes de abordar as estratégias para promover as mudanças necessárias para que a autovalorização seja restabelecida de forma equilibrada e saudável, vamos analisar uma forma bastante comum de enfraquecimento desse recurso tão importante para a imunidade emocional. Quando as pessoas recebem o padrão de altas expectativas, o efeito é semelhante ao de uma cobrança excessiva. Isso pode acontecer em casa, com os pais, na escola, com os professores e colegas de sala, na vida profissional, com os colegas de trabalho e superiores hierárquicos, na vida social, com os amigos, nos relacionamentos com a namorada ou cônjuge. O padrão de altas expectativas traz consequências como o enfraquecimento da autovalorização, o perfeccionismo, a impaciência, a falta de gentileza, gerando um autojulgamento rígido e a não valorização das ações e conquistas positivas. Geralmente, os pais exigem excessivamente dos filhos por meio da cobrança ou do incentivo, das expectativas por eles mesmos terem esse padrão de exigência ou por eles mesmos não terem esse padrão de exigência, de excelência. Certa vez, acompanhei uma coach cujo pai usava sua obesidade como forma de cobrança, de forma que tudo de errado que dava na vida dela era porque ela era gorda. Se ela acabava o namoro, é porque ela era gorda. Se ela era demitida do emprego, era porque era gorda. Se o cometa Halley não passasse a cada 75 ou 76 anos na órbita da Terra, era porque ela era gorda. Importante ressaltar, o pai tinha uma intenção positiva. Ele queria estimulá-la a perder peso, mas a cada frase ofensiva, ele desenvolvia uma resistência ao que ele falava e acabava se sabotando só para provar que o pai estava errado. Ela teria namorado, emprego, sucesso e valor na vida, mesmo sendo gorda. Em uma sessão de coaching, por meio de uma ferramenta da constelação familiar e usando uma ferramenta do Coaching Space, conseguimos identificar que o pai dela sempre se sentiu envergonhado e culpado por estar obeso e ter passado esse mesmo padrão para a filha. Logicamente, o pai dela não tinha consciência dessa culpa, apesar de senti-la, e não faz ideia das consequências negativas das suas tentativas de estimulá-la usando frases ofensivas. A expectativa é algo que nos traz a ansiedade pela linha de chegada, e quanto mais fazemos por merecer, quanto mais nos dedicamos e investimos tempo e energia para fazer dar certo em alguma área da vida, mais esperamos receber de volta.
O grande problema ocorre quando o resultado obtido não é igual ao resultado esperado. O recurso da paciência é fundamental para que possamos reduzir as expectativas, deixá-la um pouco de lado enquanto buscamos a excelência em nossas ações. Esse é o grande desafio: pagar um preço alto pelo sucesso sem a pressa pelo resultado, sem a angústia sobre quando vai dar certo, sem a cobrança interna excessiva e o auto-julgamento quando as coisas dão errado, dominando o sentimento de culpa, incapacidade e a incompetência, quando damos tudo o que temos e ainda assim as coisas não dão certo. Faça o seu melhor, cada vez melhor, um dia de cada vez, no seu tempo, do seu jeito, e mantenha a fé inabalável de que você será capaz de evoluir continuamente, aprendendo com os erros, valorizando os acertos até dar certo, mantendo a paciência e a persistência. Quando as pessoas me perguntam sobre quando as coisas vão começar a dar certo, percebo que elas ainda não perceberam que as coisas já estão dando certo, que as suas ações precisam ser contabilizadas como resultados positivos que trarão outros resultados e consequências positivas. Além de apontar essa falta de autovalorização e também de paciência, sempre respondo que as coisas vão dar certo quando você estiver preparado para fazê-las dar certo. Naturalmente, as pessoas persistem na pergunta sobre quando, o dia, o mês, o momento exato que as coisas vão dar certo, e que geralmente recomendo que elas contratem alguém que preveja o futuro, que tenha uma bola de cristal e adivinhe aquilo que ninguém é capaz de precisar, o momento exato do sucesso.